Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu resolvi fazer uma videoaula diferente, tá? Em primeiro lugar, não reparem, tá? O meu pequeno laboratório aqui na minha residência, como vocês podem perceber, eu tenho meu computador aqui de trabalho, tem as minhas caixas de ferramenta, tem esses outros computadores que nós vamos agora utilizar para fazer a videoaula. Tenho aqui o meu assistente, aliás, né? Desculpa, o meu aluno. E hoje eu vou ensinar para ele, tá? E vocês que estão assistindo o vídeo também, aproveitem né, a videoaula para que vocês possam também colher informações e dar início ao aprendizado aí. Tudo que eu vou explicar para vocês aqui agora são informações que vocês vão obter em sala de aula, em laboratório de hardware. Fala a palavra hardware, meu filho, pra gente. Hard. Isso, ele treinou aqui acho que umas 5 horas para poder falar essa palavra. Bom, primeiro pessoal, vou apresentar para vocês aqui os procedimentos corretos, tá? Primeiro ele está com uma luva aqui, tá? Na sua mão esquerda, correto? E aqui eu tenho algumas ferramentas, tá? Básica para se trabalhar, tá? Com esse tipo de manutenção, correto? Eu vou pedir para ele mostrar para mim o multímetro, tá? Eu vou apresentar para vocês um multímetro. Mostra o multímetro para mim, qual que seria o aparelho multímetro, meu filho? Isso. Bom, se eu perguntar para ele aqui para que serve esse aparelho, ele vai dizer que é para medir, tá? Então assim, na verdade ele não vai responder errado. Então o aparelho, o multímetro, ele é utilizado para que nós possamos aferir, né? Digamos assim a palavra, né? Digamos assim no vocabulário técnico, para você procurar uma tensão correta de uma tomada, para você fazer o teste por exemplo, de uma placa-mãe, de uma bateria, tá? Essa bateria de lítio aqui no canal eu tenho um vídeo explicando como é que você faz o teste dela, correto? Eu até marquei essa bateria aqui, porque aqui eu tenho outras mais aqui e todas elas não estão dando os 3 volts que eu preciso, correto? Então tá aí, então deixei marcadinho pra gente poder fazer o teste aqui. Então seria o multímetro, tá pessoal? Eu tenho aqui também um pincel, pedi para ele mostrar o pincel pra mim, tá? E seria o pincel, correto? Vou pedir para ele me mostrar pra mim as braçadeiras, tá? De plástico, isso, essa mesmo, nós vamos utilizar, tá? Também vai ser explicado passo a passo como é que você vai utilizar essa braçadeira, tá? Temos também uma borracha branca escolar, também vai ser explicado no vídeo como é que funciona e para que serve essa borracha, apesar de alguns questionarem, né, o uso da borracha, mas ela é o único método eficaz. Temos também a pasta térmica, tá? Ela é utilizada para aplicar entre o processador e o dissipador, junto com o cooler, para quê? Para que o processador não sofra, né, o superaquecimento, tá? E a pasta térmica, a finalidade dela seria essa. Chave Phillips, tá? Seria essa chave amarelinha, tá? Chave Phillips é essa chave que tem essa pontinha assim, ó, tá vendo? Olha lá. Chave de fenda, tá? Ela é uma fenda, vocês podem perceber, para abrir, se rosquear, apertar parafusos que tem uma fenda em cima, tá? Tem uma outra chave também Phillips de tamanho menor, correto? E tem uma pinça, pessoal, é importante também, tá? E essa pinça é utilizada para pegar pequenos parafusos que estão dentro do gabinete, lembrando que é importante vocês não tocarem no interior das peças, tá? Isso é muito importante. Pessoal, é o seguinte, tenho também o álcool isopropílico, tá? Ele é utilizado na limpeza de equipamentos eletrônicos em geral, correto? É feita limpeza com esse produto, tá? É álcool isopropílico, não confunda com álcool comum, correto? Então assim, que fique bem explicado, tá? Esse tipo de álcool ele deve ser utilizado em limpeza de equipamentos eletrônicos de modo em geral, tá? Não utilize álcool comum em limpeza de equipamentos eletrônicos. Agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês agora o que vai ser feito aqui, tá? O meu aluno ele vai se aproximar lá, pode passar pro lado de cima lá, viu? Aqui, como eu falei, tá? É o meu quartinho aqui, então a gente está utilizando como laboratório, tá? Aqui, pessoal, esse computador aqui é um computador, né, que chegou pra gente, né, faz um bom tempo. E até a pessoa falou, ó, pode jogar ele fora, ou faça o que você quiser. Então vou aproveitar o momento pra gente poder fazer o quê? Fazer uma substituição. Esse outro computador dele aqui é o computador dele, tá? Inclusive todas as peças foram desmontadas, como retirada a fonte de alimentação, tá? Foi feita a limpeza, correto? Inclusive no canal também eu tenho um tutorial explicando como fazer a limpeza da fonte de alimentação, como você montar um computador. Enfim, pessoal, são diversos vídeos na área da construção civil e informática, levando para vocês todas aquelas informações básicas e úteis para você aí, tá? Hoje o tutorial não seria diferente. Nós temos aqui uma placa-mãe, tá? Por favor, retire a placa-mãe para mim e levante ela.
tá? Essa placa-mãe, ela estava instalada nesse gabinete aqui, tá, pessoal, né? O termo correto seria gabinete, tá, pessoal? CPU, tá? É um modo popular que as pessoas utilizam, tá? CPU nada mais é, tá? Do que um microprocessador, tá? Que a sigla, o acrônimo de CPU é Unidade Central de Processamento, correto? Então, assim, só para você entender. Aqui eu tenho o cooler, tá? O processador está logo aqui embaixo. Aqui eu tenho todas as peças, não vou entrar em detalhes com isso daí, porque a aula hoje é para iniciante. Beleza? Então pode colocar a placa no chão. E eu tenho também o HD, tá? Logo ao lado da placa mãe. Esse HD é um dispositivo, tá? De para armazenamento em massa. É um HD, tá? IDE, tá, pessoal? IDE, não é SATA. Esse HD, para quem não sabe, todas as informações que contém, tá, em seu computador, como o seu sistema operacional, os seus vídeos, suas fotos, tudo aquilo que você tem é armazenado nesse caboclo aqui, ó, tá? O HD, que é o hard disk, o Winchester, tá? O disco rígido, tudo bem? Agora nós temos o que, pessoal? Dois módulos de memória, tá? São esses dois pentes de memórias, tá? Inclusive já até ensinei para ele como devemos pegar, tá? A forma correta, entendeu? Lembrando, nunca coloque esse tipo de peças em cima de mesas metálicas e, enfim, locais que possam danificar mesmo, tá? Aqui nós temos dois módulos de memória, tá? Cada um com 1 GB cada uma com 1 GB, e ele é um modelo DDR2, tá? Também para quem é iniciante, isso no momento também não interessa, tá? Então a memória, ela é responsável para quê? Tudo que é carregado armazenado no seu HD, quando você liga a máquina, ele carrega o sistema operacional, ele é carregado na memória RAM. Por isso que chamamos ela de memória volátil, ou seja, quando o computador é desligado, tudo que é feito aqui é apagado. Por isso que é importante você fazer o trabalho de vocês e sempre salvarem antes de desligar o computador, ok? Só para você entender. Bom, agora ele vai pegar pra gente, pessoal, a fonte de alimentação, tá? É um dos dispositivos muito importante, tá? Na configuração de um computador, correto? E é bom lembrar, tá? Nós temos no mercado aí diversos tipos de fontes genéricas, fontes de watts reais, fontes de marcas, né, de boa qualidade, enfim. Então, na hora de configurar o seu computador, seja para jogo, para você acessar a internet, acessar o canal Speedwork para assistir os videoaulas, enfim, é importante você dar atenção a esse detalhe. A fonte de alimentação, ela é um dos itens mais importantes na montagem de um computador, ok? Então tá aí, pessoal, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essas peças, tá? Como foram apresentadas agora, e repassar todas elas para esse gabinete aqui, correto? Então aqui eu tenho esse HD velho, tá? Não funciona mais. Tenho essa outra placa-mãe, os cabos flat, enfim, então tudo vai ser feito, tá? Para a transferência para esse computador, para esse gabinete aqui. Para aí a gente montar o computador, ligar o mesmo e fazer a formatação. Não vou explicar como é que faz a formatação, porque no canal eu já tenho alguns tutoriais. Hoje eu vou explicar para vocês como fazer essa montagem. Hoje ele vai ser o responsável por essa montagem, ok? Então, nós vamos agora posicionar aqui as peças em cima da mesinha aqui, ó, tá? E nós vamos fazer o procedimento básico para que possamos montar um computador, ok? Então, deixa um recadinho. Está contente? Está confiante? Vai montar esse computador certinho? Vai deixar tudo belezinha? Vou sim, se Deus quiser. Então, beleza então. Então nós voltamos já montando esse computador passo a passo. Eu e meu amigo aqui, ó, Howard Santos. Até já. Bom, pessoal, eu já estou com o gabinete já, né? A gente já limpou o gabinete. Mostra pra gente o gabinete como ficou. Tá aí mesmo, tá? Essa é a parte, tá, pessoal? É a parte esquerda do gabinete, correto? E essa outra é a parte traseira, obviamente. E essa é a parte interna, como vocês podem perceber. Já foi toda limpa, tá? Aí, ó. Retiramos a sujeira, tá? É importante, pessoal, aqui à frente dele. É importante que na escolha do gabinete, cuidado com a placa em cima, tá? Os cabos aí. Na escolha do gabinete, é sempre bom lembrar, um gabinete muito pequeno, né? Como se diz, né? Ele dificulta a passagem de ar. Então é importante lembrar que quanto maior o gabinete, melhor o desempenho do seu computador, ou seja, das peças físicas, né? Do conjunto, como placa-mãe, processador, o seu HD, enfim, tudo vai trabalhar perfeitamente porque acontece. O ar é dissipado e fazendo com que o seu processador trabalhe, né, com bastante refrigeração, isso facilitando o desempenho do seu computador. Bom, pessoal, agora nós temos aqui, né, a placa também já está toda prontinha, correto? Essa placa aqui, inclusive foi retirado, tá, pessoal? O processador foi retirado.
E também foi aplicado a pasta térmica, e isso é importante, como eu falei, para que o mesmo tenha um desempenho bacana, tá? Então, não vou explicar também nesse vídeo aqui, porque no canal eu também tenho uns vídeos explicando passo a passo como fazer isso. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar essa placa, tá? Dentro desse gabinete aqui e parafusar. Lembrando que é bom sempre trabalhar com, né, com um potinho como esse aqui, para guardar os parafusos, para não perder, tá? Então essa é a primeira aula, como eu falei para vocês, né? Que eu vou fazer junto com uma pessoa que na verdade não tem assim noção de como montar um computador, tá? Uma pessoa que só usa o computador para acessar o Facebook, enfim, né? Então assim, então é importante você conhecer o equipamento que você está utilizando. Então para quem tem interesse de aprender, tá? Claro, procure um curso na sua cidade, nas melhores escolas que você possa ter, que tudo isso que você vai aprender aqui agora é feito em sala de aula, né? Em laboratório de hardware, né? Fala novamente, pessoal, o rapaz para nós, falava hardware para nós aí. Hard. Viu? Ele aprendeu bastante, viu? Então ele estava falando a palavra, eu falei, não, você fala direitinho porque é a palavra boa de você falar. Então você fala ela perfeitamente, que é importante, tá? Bom, brincadeira, tá, pessoal, a parte. Então agora nós vamos deitar o gabinete, nós vamos montar, tá? A placa-mãe dentro do gabinete, ok? Então a gente já volta para dar continuação na aula aí. Bom, pessoal, agora nós vamos montar, tá? A placa-mãe. Tá, ela já, inclusive, pessoal, vou até deixar o recado para vocês aqui. No site do Mercado Livre, há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu comprei, tá? Eu comprei um kit como esse aqui, vocês estão vendo aqui. A placa-mãe, com a memória RAM, processador, cooler montado, saiu pela metade do preço do que se eu fosse comprar em minha cidade, tá? Item por item separado. Então fica uma dica para você, de repente vocês querem trocar, fazer um upgrade aí, tá? Dê uma olhadinha no site lá, que o site tem muita opção, viu, pessoal? Bom, só para vocês entenderem aí. Eu só faço propaganda daquele que presta, o que não presta eu nem menciono. Bom, pessoal, então agora nós vamos montar, tá? A placa-mãe dentro do gabinete. Então o primeiro procedimento agora seria o que? Você deitar, tá? Esse gabinete em cima de uma base, tá? Como essa aqui. Lembrando que é bom sempre a altura, tá? Para trabalhar com altura, ser uma altura legal, tá? Então, muito alto demais, seria ruim para você manipular essa placa aí dentro. Retira a placa pra gente, tá ali. Na hora de pegar a placa, lembrando, com as duas mãos, tá? Com todo cuidado, correto? Na verdade, ele já cometeu uma falha aqui, porque ele já pegou na placa-mãe sem tocar, sem utilizar a luva na mão direita, na mão esquerda. Mas, como ele já tocou em algumas coisas aqui, a sua energia estática já foi, né? Descarregada. Então, só para você entender. Então, evitem tocar nas peças, tá? Quando for pegar, pegue sempre na lateral aqui, viu? Na lateral, tá? Para evitar qualquer problema, tá, pessoal? Então, nós vamos encaixar essa placa, tá? Dentro do gabinete, coincidindo com os parafusos, correto? É importante não bater a placa, né, nas laterais do gabinete, correto? Que é importante isso para que se tenha um bom resultado, tá? Encaixar certinho, tá vendo? Os furos aí, ó. Aí, tá vendo? Agora, pessoal, é só prender os parafusos. Eu vou até passar pelos parafusos aqui, tá? Lembrando que os parafusos, tá, devem ser presos em todos os locais. Você pode retirar a luva agora, tá? Em todos os locais que tenha, tá? Que tenha os furos, tá? É importante por quê? Porque como o cooler ele movimenta bastante, pessoal, se a sua placa não estiver fixa, você pode ter algum problema. Isso também envolve também o HD, tá? O seu drive de CD-ROM, então é importante você utilizar parafuso em tudo, correto? Então agora é só parafusar, tá? O primeiro passo seria esse. A primeira parte de na montagem seria você montar a placa-mãe, correto? Após a limpeza da placa. Eu já volto na sequência mostrando como, né, foi feita a fixação da placa no gabinete. Lembrando também, tomar muito cuidado na hora de você apertar, tá? Utilizar a chave para apertar o parafuso, vocês não deixar escapar e não danificar as trilhas da placa-mãe. Isso é muito importante para que você faça um trabalho, tá? Com qualidade e que você não comprometa, tá? O seu equipamento. O parafuso, na hora de apertar, não precisa você apertar até estralar. Apertou, ele firmou, é o suficiente, ok? Então vamos acabar de apertar aí pra gente já voltar com a continuação da videoaula aí. Até já. Bom, pessoal, deixa eu iluminar para vocês aqui. Bom, foram colocados 6 parafusos, tá? Essa placa-mãe aqui, ela
ela é necessário que fixe os 6 parafusos, tá? Algumas placas ela vai ter bem mais ou menos, vai depender também do tamanho da placa mãe, tá? Mas independente disso, todos os parafusos devem ser fixados, correto? Bom pessoal, o outro passo agora seria o que? Seria a, a instalação da fonte de alimentação, tá? Então nós vamos pegar a fonte lá, para que nós possamos fazer a instalação da mesma. Para fazer a instalação da fonte, pessoal, o sistema, né, ele vai mudar um pouquinho. A primeira coisa que nós devemos fazer é erguer o gabinete, tá? Para facilitar, assim, dessa forma aqui, ó, correto? Lembrando que sempre, para fazer esse tipo de trabalho, é importante que no local, né, não permaneça pessoas como crianças, enfim, pessoas que não estão fazendo parte do trabalho, até mesmo para evitar algum acidente, enfim, tá? Então agora nós vamos instalar a fonte de alimentação, correto? O procedimento ele é bem simples, tá? Lembrando que para instalar a fonte, tá? Geralmente, pessoal, o lado que está a etiqueta do fabricante, ela fica sempre, né, pro seu lado aqui, tá? Para instalar a fonte, ela deve ser colocada dessa forma aqui, tá? Ela deve ser levada aqui, tá? Eu vou dar uma força para ele aqui, tá? E encaixado aqui. Lembrando que isso deve ser feito após a instalação da placa-mãe, tá? Pega os parafusos pra gente lá. Bom, os parafusos, pessoal, também da fonte de alimentação, eles são, né, os próprios parafusos. Isso, é isso mesmo, tá? É esse parafuso aqui, ó, tá? Então são 4 parafusos, tá? E lembrando que tanto para fixar a placa-mãe como a fonte de alimentação, os parafusos devem ser os parafusos adequados. Ou seja, não adianta você utilizar um parafuso que não seja, tá? Pega a chave de fenda, a chave Phillips, que não seja o parafuso correto. Vai cair o parafuso, pega a primeira chave. Então, pessoal, então essa aula aqui é uma aula diferente, tá? Então não vai ser nada editado. E, na verdade, eu não treinei ele, tá? Como ele falou, eu já dei algumas dicas para ele antes, mas ele, né, não lembra mais. Então, assim, então hoje nós vamos fazer uma coisa nua e crua. Então, para fixar o parafuso é dessa forma aqui, tá? Tá? Fixou um lado, tá? Não precisa apertar tudo, já coloque o outro, tá? E esses parafusos, pessoal, para quem não trabalha com manutenção, para quem né, não é da área, e às vezes você pode, na hora de montar o computador, você perder esse parafuso. Então, assim, eu sempre recomendo que você que de repente tem um computador velho, né, solte os parafusos e guarde, mesmo que você não tenha intenção de mexer com isso. Mas é importante, eu, por exemplo, não jogo fora. Então tem muitos parafusos que às vezes de gabinetes que eu utilizo, de computadores velhos, eu aproveito tudo. Eu reaproveito por quê? Porque esses parafusos, até mesmo você não consegue comprá-los, né, tão fácil. Ok? Então aí, então deve ser fixado os 4 parafusos, tá? Dessa forma aqui. Os parafusos tem que ser os parafusos adequados, correto? Eu já peguei gabinetes, pessoal, com os parafusos, já chegou a vir parafuso muito grande, que não era do local, acabou danificando até a parte traseira da fonte. Bom, pessoal, então aqui a fonte de alimentação ela foi devidamente fixada, tá? Agora, novamente, nós vamos fazer o que? Nós vamos deitar, tá, o gabinete, para que nós possamos fazer o que? Ligar os cabos, tá? E após ligar os cabos, nós vamos o que? Montar agora, instalar o HD e o drive de CD-ROM, ok? Eu já volto para a gente dar sequência na videoaula aí. Bom, pessoal, após a montagem, tá, a instalação da fonte de alimentação, né, instalamos a placa, a fonte de alimentação, tá, tudo está devidamente limpo, tá, espanado, né, a placa foi aplicado álcool isopropílico na fonte também, enfim. Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos aplicar um pouco do álcool, tá, no conector, né, do cabo flat do seu HD, tá, é dessa forma aqui. Lembrando que evitem tocar, tá. Caso você tenha, pessoal, um borrifador, tá? Aquele borrifador que a gente usa para borrifar água em planta, enfim, então é de bom tamanho, tá? Caso você não tenha, você pode aplicar, tá, pessoal, dessa forma aqui assim, beleza? Tá? Pode aplicar também na placa, tá? Na placa lógica do seu HD. Aqui, tá? Vocês podem passar, tá? Vocês podem usar, tá, pessoal? Usar bastante, sempre na placa lógica, tá? Pode pegar um pincel e espalhar o álcool com o pincel, tá? Lembrando que ele evapora muito rápido, tá? Qual que seria a finalidade, pessoal, desse álcool?
o que ele vai garantir para você nos seus equipamentos eletrônicos? Evitar o que, pessoal? A oxidação. A oxidação. Aquele ferrugem que vai evitar, né, o que vai dar mau contato nos seus equipamentos. Então o álcool ele vai limpar, evitando isso. Agora nós vamos instalar, tá? Vou tirar para cá. O HD na baia, tá, pessoal? A baia seria esse compartimento que tem aqui no gabinete, tá? Isso, dessa forma mesmo. Então, lembrando, o HD com o conector voltado para trás, tá? Aqui do cabo flat, para baixo. E você procure uma parte da baia para que ele seja instalado. Lembrando, sempre na posição do cabo, que o cabo possa alcançar, o cabo de alimentação e isso de energia, tá? Dessa forma aqui. Evitem tocar na placa lógica, tá? Aqui nós temos o parafuso, tá? Nós vamos colocar ele para apertar aqui, ó. Lembrando que é 2 parafusos desse lado e 2 do outro lado. Então agora nós vamos apertar o parafuso, tá? Para prender o HD na baia. Dessa forma aqui, ó. Tá? São 4 parafusos, 2 de cada lado, correto? É importante apertar por quê? Porque o HD ele contém peças móveis e se ele ficar, tá, mal fixado, ele vai ficar propenso e vai fazer o quê? Causar problema, tá? Danificando o disco do mesmo, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos instalar o quê? O drive de CD-ROM, né? O drive de CD-ROM, pessoal, seria esse dispositivo aqui, onde nós fazemos o quê? Fazemos leitura de DVD, CD, fazemos as nossas cópias, né? De repente você vai na Speedwork Informática, você quer aprender como fazer o download do sistema operacional e gravar em um DVD. Então você usa esse gravador para isso. Então também foi feita a limpeza, tá? Nós vamos fazer os mesmos procedimentos, correto? Nós vamos o quê? Aplicar um pouco do óxido isopropílico na parte traseira, onde nós vamos fazer o quê? Engatar o cabo flat, o flat cable, tá? Dessa forma aqui, tá? Você pode aplicar, tá? Nessas partes aqui, viu? Como eu falei, caso vocês queiram utilizar um borrifador, tá? Fica bom também. E, bom, feito isso, tá? Nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos encaixar o gravador, tá? Na parte frontal, tá? Do gabinete, correto? Deixa eu virar o gabinete para frente aqui, pra gente poder mostrar como funciona, tá? Dessa forma aqui, tá? Aqui nós temos esse compartimento aqui, já está aberto. Alguns gabinetes vêm com essa parte fechada, tá? Mas é só você retirar o acabamento e fazer isso, tá? Para instalar é muito simples, tá, pessoal? Lembrando, o logo, né, do fabricante na posição correta, encaixá-lo, tá? Dessa forma aqui, tá? Com todo cuidado. Ele será virado de lado para que você possa fixar o mesmo com os parafusos, os mesmos procedimentos do gabinete, tá? Lembrando que também deve ser fixado os 4 lados, tá? Porque na hora que o DVD estiver funcionando, ele contém peças móveis, ele vai girar, e isso também pode causar problema e instabilidade no seu dispositivo. Isso é importante também para quem trabalha com manutenção de microcomputador. Então nós vamos apertar aqui, tá? E já voltamos a um dispositivo fixo, tá vendo? Aqui é importante também, antes de você apertar tudo, verificar o alinhamento aqui, ó, tá vendo? Na posição correta, tá? Ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo? E fixar o mesmo aí, ok? Nós já voltamos com ele fixo já. Bom, pessoal, após a instalação dos componentes, dispositivos que compõem o computador, né, como a placa-mãe, com o cooler, né, montado, né, e o processador, foi instalado também a fonte de alimentação, que é um dos itens responsáveis pelo funcionamento do computador. Também instalamos o HD, né, o gravador DVD-ROM. Agora nós vamos montar, né, instalar o cabo flat, ou flat cable, que é esse cabo que é responsável por transmitir todos os dados que contém, tá, em um determinado dispositivo, como o HD ou gravador de CD-ROM. E é importante também lembrar que esse tipo de cabo está sendo substituído pelo cabo SATA, né? Então assim logo logo vai chegar uma época que não vai existir mais esses cabos, porque está sendo substituído por esse novo padrão, né? Novo sistema, que é o cabo SATA. Além dos dados ser transmitidos de uma velocidade maior, tá? Ele é bem mais fino. Inclusive acho que deve ter até um aqui dentro,
eu vou mostrar para vocês aqui, tá, o que seria um cabo SATA. É esse cabo aqui, pessoal, tá? Então a diferença né, de um para o outro, né? Então esse aqui, a transmissão dos dados é bem mais rápido do que aquele dali, beleza? Bom, mas para quem está aprendendo informática, isso aqui por enquanto não vem ao caso. Bom, então agora nós vamos aplicar um pouco do álcool isopropílico, tá? Na parte que será conectado tanto na placa-mãe quanto atrás do dispositivo que nós vamos ligar agora, o gravador DVD. Então você pode aplicar dos dois lados. E como eu falei, né, o álcool isopropílico ele vai evitar, tá, que a oxidação ela faça com que o seu dispositivo, né, possa ter mau contato. Bom, a instalação desse cabo flat, pessoal, o flat cable, tá? É simples, mas alguns cuidados devem ser tomados, correto? Lembrando que atrás do dispositivo aqui, ó, no conector dele, ele tem uma parte que, tá, que ele tem essa parte mais alta, correto? Que ela tem que coincidir com aquela que tem na placa-mãe lá, correto? Ó, tem um encaixe lá, correto? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ó lá. Então, ela deve coincidir dessa forma aí, tá? Então deve ser colocado lá com todo cuidado, tá? Encaixado corretamente, tá? Sem forçar, tá? Retiro aí, tá vendo? Dessa forma aqui. E a mesma coisa também atrás do dispositivo, no caso do gravador DVD. Ó. Isso, encaixou, correto? Nós vamos fazer os mesmos procedimentos com outro cabo flat. Isso. Só que esse cabo aqui, pessoal, ele vai ter um lado, tá? Ele vai aplicar aqui o álcool também no dispositivo, e ele tem um lado que deve ser ligado na placa e também, no caso, esse nós vamos ligar no HD. É como eu falei, esse tipo de informação, elas são passadas em laboratório, em sala de informática, onde as pessoas iniciantes estão aprendendo a lidar com hardware. Aqui, pessoal, essa parte azul, tá, é a parte mais longa, ela vai ser ligada, tá, na placa-mãe. Ou seja, outra coisa importante, interessante também. Aqui eu vou até trocar aqui, pessoal, tá? Aqui na placa-mãe nós temos duas marcações. Sendo que uma é IDE1, tá? IDE2. Lembrando que é bom sempre ligar o HD na parte 1, tá? Faça o mesmo procedimento lá. Ligue na primeira parte, isso. E o gravador DVD, tá? Sempre em segunda IDE, correto? Isso é importante. Tá, deixa eu tentar mostrar aqui. Bom, pessoal, eu estava filmando aí, eu precisei, né, trocar de aparelho porque acabou descarregando a bateria da minha câmera digital. Mas eu dizia o seguinte, pessoal, então o cabo flat, tá, que nós vamos ligar o HD, deve ser ligado no que corresponde a IDE1, correto? No caso, né, dessa placa-mãe, uma placa-mãe IDE, tá? Lembrando que com todo cuidado. Isso, é um trabalho que deve ser feito com todo cuidado para não verificar se olha lá, vamos ver certinho. Olha lá. Coloca a mão lá atrás pra gente ver. Olha lá, só auxiliar o rapaz aqui. Isso, tá vendo? Ó, pressiona agora com cuidado. Tá. E esse deve ser ligado, tá, na parte traseira do HD. Lembrando que o cabo flat ele está sendo substituído pelo cabo SATA, correto? Tem a posição correta lá, tá vendo? Olha lá. Isso mesmo, olha lá. Isso, pressiona lá com cuidado. Correto. E agora você volta o do gravador para aquele outro. Isso, com cuidado. E é importante saber que quando se trabalha com manutenção de microcomputadores, é um trabalho que deve ser feito com todo cuidado, tá? Não pode ser feito com pressa, tá? As pessoas que vão lidar com esse tipo de trabalho devem ter paciência, tá? E gostar do que fazem, como em qualquer outra profissão, correto? Aí,
Bom, então aqui, pessoal, foi ligado, né, foram ligados os dois dispositivos, sendo que um deles eu considero muito importante é um computador, que seria o HD, é onde todas as informações estão armazenadas, correto? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos ligar todos os cabos, tá, na placa-mãe, tá? Este primeiro cabo aqui, eu vou até pedir para ele passar um pouco de óxido isopropílico. Ele é o conector da placa-mãe, tá? O conector da fonte de alimentação, cuja função desse conector, ele vai alimentar todo o circuito da placa, correto? Fazendo com que a mesma entre em funcionamento, tá? É importante que também seja aplicado o óxido isopropílico, tá? Também existe um lado, tá? Que é esse lado aqui, que é essa presilha, que na hora de retirar, ela deve ser pressionada contra o corpo, tá, do conector e retirada, dessa forma aqui, ó, tá? Agora nós vamos encaixá-lo, tá, no conector da placa-mãe. Deixa eu tentar mostrar com cuidado aqui. Deixa eu iluminar aqui para que o meu aluno possa trabalhar. Então esse lado, ele vai ser ligado assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, correto? Então vamos lá. Encaixado certinho lá, tá vendo? Isso, tá vendo? É um bom aluno que ele está seguindo a risca aquilo que eu expliquei para ele de antemão. Bom, foi ligado corretamente, tá? Este outro cabo também eu vou pedir para você aplicar o álcool isopropílico, tá, pessoal? Um produto muito barato, tá, como eu falei, e de muita eficiência mesmo, tá? Esse conector aqui, pessoal, ele é o conector de alimentação dos dispositivos. Eu posso ligar ele tanto no meu HD quanto no meu drive de CD-ROM. Então nós vamos ligar esse primeiro, tá? Pode ser no gravador DVD, tá? Ele é ligado nessa parte de trás aqui, ó. Olha lá. Aqui mesmo. Também ele tem um lado correto, tá? Este lado, ele é feito dessa forma aqui, ó. Olha lá. Também deve ser pressionado, tá? Isso, encaixou? Beleza. Aqui também nós temos outro, tá? Que é a mesma forma, tá? Também deve ser aplicado o álcool isopropílico, tá? E vai ser encaixado, tá, na parte traseira do HD, correto? Também tem um lado correto, que deve coincidir com o mesmo, tá? Pode virar ele ao contrário. Isso. Encaixe. Isso, aperta mais forte, senão não vai funcionar. Aí, beleza? Bom, pessoal, então os outros que sobraram, tá? É importante nós isolarmos. Tá? Nós vamos isolar, tá? Com uma fita isolante. Para quê? Para evitar, tá, algum problema, um curto, né? Fechar um curto, enfim, pessoal. Então é importante isolar. Tá? Aqui nós temos também, pessoal, tá? Este conector aqui, tá? Ele é o conector de alimentação do processador, correto? Também eu vou aplicar o álcool isopropílico, tá? E vou conectá-lo no slot, tá, pessoal? No conector que está lá dentro, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar lá, tá vendo? Aquele lá. Também tem uma garrinha, tá? Olha lá. Essa garrinha deve coincidir, eu vou encaixá-lo, tá? E vou pressioná-lo para que o mesmo fixe. Olha lá, prontinho. Então aqui, feito tudo isso, tá? Não sei se vocês lembram no início do vídeo, que eu mostrei para vocês aqui, essas braçadeiras aqui, ó. Tá? Ela é muito importante para quê? Para nós organizarmos, tá, todos esses cabos, tá? Prendê-los, deixando que o seu computador ele fique, né, o seu interior do seu computador ele fique de uma maneira bacana, tá, pessoal? Para que o ar, né, circule, tá? Olha lá, dessa forma aqui, tá? E também são produtos, materiais baratos, tá? Isso são encontrados em lojas de informática ou lojas que trabalham com ferramentas, enfim, em geral, né? Olha lá. Aqui, dessa forma aqui, tá? Então, dessa mesma forma. Aqui esses cabos vocês podem, né, deixar de lado aqui.
Bom pessoal, isso aqui já está quase que pronto o computador, correto? Agora nós temos que fazer o que? Ligar todos esses cabos aqui, tá? Nós temos aqui, este primeiro é o cabo reset, tá? Nós temos aqui esses cabos, que é o que? Do HD, tá? Quando o HD está em funcionamento, eles vai avisar, vai ter um LED. Esse aqui é o Power SW, que é o cabo que nós vamos conectar na placa-mãe para poder ligar a mesma, né? E aqui nós temos o que? O USB. São todos os cabos USB frontais. É importante também, já vou explicar passo a passo como deve ser ligado isso daqui, para que vocês não corram o risco de depois queimar o dispositivo de vocês, seja um pendrive ou qualquer outro aparelho, tá? Também vou mostrar para vocês aqui um testador de porta USB, inclusive no canal eu tenho esse vídeo explicando passo a passo como fazer isso. Pessoal, eu vou na sequência aqui agora, eu vou ligar esses cabos aqui e vou explicar para vocês como deve ser feito a ligação desses cabos, ok? Então, até já. Bom pessoal, agora nós vamos instalar, né, os módulos de memória RAM. Como eu expliquei no início aí, né, para que funciona a memória RAM, também é um dispositivo muito importante, que na falta dele o computador não funciona. Ele vai até ligar tudo, mas infelizmente não vai funcionar. Você não vai ter imagem no computador, enfim. Então, muitos problemas ocorrem de tela azul, e outros problemas mais é devido, é decorrente de problema na memória RAM. Bom, aqui nós temos uma borracha, nós vamos limpar toda oxidação, ou qualquer vestígio de oxidação que contém, tá, no circuito impresso, que são essas partes metálicas da memória RAM. Então a borracha é passada de um lado e também do outro lado, correto? Lembrando que não se deve tocar em nenhum circuito impresso de memória RAM, certo? Então feito isso, a borracha deve ser passada, retirar o excesso, tá, com auxílio de um pedacinho de folha de sulfite, tá? Limpando todos aqueles resíduos. Eu vou pedir para ele mostrar aqui a cor desse papel, tá? A cor que esse papel fica após a limpeza da memória RAM, tá? Olha lá, tudo preto, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar aqui corretamente, olha lá, tá vendo? Isso são tudo sujeira, pessoal, que acumula no decorrer do tempo, tá? Na utilização do seu computador. Então é importante. Feito isso, vocês podem passar agora o álcool isopropílico, tá? Olha lá, com todo cuidado. Olha lá. Passa dos dois lados, tá? Aí. Não deixe, pessoal, que essas peças caem no chão, tá? Também deve ser feito com a outra memória, tá? Lembrando que essa mesa, pessoal, deve ser de madeira ou emborrachado, enfim. Nunca pode ser nada de metal, tá? Que isso pode trazer problema para você, tá? Então esses procedimentos, pessoal, como eu falei e venho repetir novamente, são todos procedimentos feitos em laboratório de hardware, tá? Então essa videoaula de hoje é uma videoaula diferente, tá? Confesso para vocês que não foi nada ensaiado, tá? Os meus vídeos eu procuro dar uma ideia se eu já pego já quero fazer. Claro que como eu sempre falo, eu procuro sempre fazer aquilo que vai funcionar para você, porque se não funcionar, inclusive eu tenho alguns vídeos no canal armazenados no meu HD aqui, que não porque não funcionou, porque na verdade ele funcionou para mim, mas depois apresentou algum problema e eu não quero postar no canal, que isso pode acontecer com você também. Eu só faço aquilo que eu tenho certeza que vai ser duradouro e eficiente. Então aqui deve ser feito também a aplicação do álcool isopropílico, tá? Cuidado que esse produto é um produto inflamável, tá? Bom, agora pessoal, nós temos aqui o que? Os slots, tá? Os slots também, eles devem ser aplicados, o álcool isopropílico, tá? Dentro dos slots, para que todo vestígio de oxidação, enfim, eles possam, tá? Você pode aplicar dentro do slot ali. Deixa eu tentar aplicar para ele aqui, que está numa posição ruim. Aqui, ó, vendo? Não, dessa forma aqui, ó. Ó, certo? Tá aí. Agora, pessoal, a instalação da memória, tá? É muito simples. Deve ser feita dessa forma aqui, tá? Abrir essas garras aqui, ó. Aqui assim, abrir essas garras para trás, tá? Dessa forma aqui, tá? Com a memória, tá? Você encaixá-la aqui dentro. Lembrando que aqui no meio tem uma divisão, tá? Ela deve coincidir com essa abertura que contém na memória RAM, tá? Essa é uma memória DDR1, tá? E para cada tipo de slot é um tipo de memória, tá? Feito isso,
ela deve ser encaixada, tá? Vai ter um estalo aqui, ó. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Travou, tá? Aqui também a outra memória, tá? Aqui no caso nós temos 1,5 GB de memória, correto? Lembrando que essa configuração de computador é uma configuração básica, tá? Não é um computador para jogos, tá? Pesados, enfim. Então para cada tipo de necessidade há uma configuração de computador. Bom pessoal, então está quase que pronto. Então eu tenho aqui o meu gabinete com a minha placa-mãe instalada, com processador, cooler, memória RAM, fonte de alimentação, HD, leitor de DVD-ROM ou CD-ROM, tá? Outro item importante, importantíssimo, que agora vou aproveitar o momento oportuno, né, e explicar para vocês o que seria, pessoal, a bateria de lítio, tá? Pessoal, eu tenho aqui algumas baterias, tá? Eu vou até pedir pro rapaz auxiliar aqui. E eu vou ensinar para você também, aproveitando o momento, como que deve ser feito o teste, tá? Dessa bateria de lítio, tá? Pessoal, alguns vídeos no YouTube aí, né, ou na internet em geral, falam sobre a bateria. Inclusive tem um que eu acho até bizarro, que o camarada fala que o computador, ele não aparecia imagem, né? Devido ao quê? Devido à bateria de lítio. Pessoal, a bateria de lítio, a função dela nada mais é do que manter as configurações feitas no setup, como hora, data, sequência de boot, enfim. Então tudo aquilo que você faz alteração em tua placa-mãe, tá, na memória do sistema, ela permanece desde quando a bateria esteja em boas condições. Então não tem nada a ver com imagem no monitor nem nada, tá? Então simplesmente é para isso. Tanto é que se você ligar o computador, a hora e a data sempre estiver errada, troca a bateria. Ela custa de 3 a 4 reais, é muito barata e não compensa você ficar ouvindo coisas que não tem nada a ver. Bom, aqui pessoal é o seguinte, põe na posição para mim, corrente contínua, tá? Vamos virar para cá. Pedir para você testar uma dessa bateria, tá? Vamos lá. Pode encostar aqui, tá? Posiciona na parte de baixo e na parte de cima. Faz encostar. Correto? Olha lá. Não tem nenhum volt. Pega uma outra bateria, separa lá. Tá? Mesma coisa. Pode fazer que não dá choque nenhum, tá? Olha lá, dessa forma aqui. Então, essa bateria eu tenho 2 volts, tá? Olha lá, dessa forma aqui. Então essa bateria não está boa, tá? Agora nós vamos pegar uma outra, ela tem que dar no mínimo 3 volts, tá? Que é o mínimo dela. Olha lá. Olha lá. 2, 3, correto? Para você testar a bateria é muito simples. Basta com o auxílio de um multímetro, tá? Vamos separar essa bateria que ela que vai ser instalada no slot ali. Basta você pegar, tá? As duas pontas de prova, correto? Colocar a parte vermelha em cima e a parte preta embaixo da bateria, que seria essa parte de baixo aqui, que é o menos, tá? Olha lá, essa parte de baixo, aqui é o menos e o mais. Coloca o vermelho aqui e o preto aqui embaixo. Aí você tem, tá, a medida da bateria. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos instalar, tá, essa bateria dentro do nosso gabinete, aliás, na nossa placa-mãe. É muito simples, tá? Aqui nós temos o slot. Para você encaixar ela, tá? É dessa forma aqui, ó. Ilumina pra gente aqui, pra gente ter uma... Olha lá. Olha lá. Puxa um pouquinho mais pra lá, para não clarear muito. Com esse lado para cima, tá, pessoal? O lado mais, nós vamos encaixar ela aqui de um lado. Olha lá. Encaixar lá e pressionar. Prontinho. Então eu posso fazer as minhas configurações, acertar a hora e a data do meu sistema, que essa vai ser a função dela, manter essas configurações sempre da forma que eu deixei. Nada mais além disso, ok? Pessoal, agora nós vamos ligar os cabos agora, tá? E vou montar o computador ali. Nós vamos ligar para nós finalizar a videoaula, que é uma videoaula diferente no canal Speedwork Informática. Beleza? Até já, pessoal. Bom, pessoal, aqui como eu sempre falo, né? Nós matamos a cobra e mostramos a cobra, né? Bom, aqui é o seguinte. O computador está montado, tá? Todos os cabos foram devidamente instalados. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui o interior do gabinete, tá? Inclusive as portas USB frontais, tá? E também
o botão de power, o reset, o HD LED, tá? E agora nós vamos fazer o que? Ligar o computador, tá? Lembrando que esse computador ele somente foi transferido as peças para outro gabinete, tá? Mantendo o mesmo HD, as mesmas configurações e o mesmo sistema operacional instalado no mesmo HD. Ok? Nós vamos ligar agora, tá? O estabilizador, correto? Agora nós vamos ligar, tá? O computador, correto? Aí, ó, o gravador DVD. Estou ok, tá? Pressiona F1. Pessoal, lembra que eu comentei no começo em relação, tá, a porta USB? Infelizmente esta porta aqui ela está com problema, tá? Ela já veio no gabinete, então eu tentei de tudo, mas não funcionou, tá? Eu tenho aqui, vou apresentar para vocês um testador de porta USB. É importante para você que trabalha ou para você que simplesmente gosta ao Windows XP ter um sempre em mãos, acompanhando junto com o seu pendrive. Por quê? Porque suponhamos que você tem aqui o seu pendrive, tá? Aqui, com seus arquivos importantes, né? E você de repente você chega em qualquer lugar, você chega e coloca. Qualquer erro que estiver na parte interior, na ligação, você pode queimar o seu pendrive. Inclusive eu tenho pendrives queimado, tá? Que por causa dessa falha. Aqui com esse testador não tem nenhum problema. Você vai inseri-lo na porta USB como se fosse um pendrive normalmente. Você percebeu que acendeu um LED, correto? Este outro aqui, ó, tá? Está queimado, tá? Aqui eu posso colocar o meu pendrive normalmente, tá? Nessa porta de cá. O sistema vai reconhecê-lo normalmente, sem nenhum problema. Olha lá. Tá? E os arquivos vão, né, abrir reprodução automática, ok? Olha lá. Olha lá. E ele está trabalhando, correto? Olha lá. Olha lá. Pode abrir. Aqui, pode fechar e abrir. Olha lá. Aqui contém meus arquivos, tá? Pode ejetar o mesmo. Só que infelizmente essa porta está com problema, tá? Ela está com problema, está até folgada, tá vendo? Então, tá? Está com problema. Então aqui, tá, ejetou. Lembrando, nunca retire o pendrive sem ejetar nenhum dispositivo. Você pode queimar o seu dispositivo e danificar os seus arquivos e nunca mais recuperá-los. Bom pessoal, está tudo funcionando, tá? Gravador DVD instalado. Tá o HD funcionando. O sistema é o mesmo que já estava no computador, tá? Instalado no HD, tá? Percebemos pessoal, né, rapidamente que o mesmo ganhou um desempenho razoável, só por questão, tá, da limpeza que foi feita, tá pessoal, da limpeza e o espaço interno do gabinete, correto? Aqui está o rapaz, o meu aluno de hoje. Eu vou pedir para ele dar uma breve palavrinha do que ele achou, tá, dessa pequena demonstração de hoje, se ele já aprendeu alguma coisa. Fala, meu amigo, o que você achou interessante nessa aula de hoje? Eu achei muito legal. Olha pra cá e fala nos olhos da câmera aqui. Eu achei muito legal, que eu posso aprender mais e mais, e obrigado por tudo. Então, um cunhado assim é legal, que sabe informática e é muito bom. Eles não sabiam que você era meu cunhado, mas agora estão sabendo, né? Você recomenda a Speedwork Informática para pessoas que estão aprendendo e para pessoas que já são, digamos assim, avançadas? A Speedwork Informática realmente cumpre aquilo que promete? Lógico, muito. Verdade, né? Verdade. Tanto na área da construção civil como informática, né? Isso. Acesse o Facebook, pessoal, que é Paulo Pedreiro Cruz, que para quem é amante da construção civil, tem muita coisa bacana lá, tá? E a Speedwork Informática, ela, daqui para frente, ela vai procurar fazer vídeos diferentes daquilo que você já viu na internet. E esse meu cunhado aqui, ele tem 15 anos, 14 anos, e ele, na verdade, nunca frequentou uma sala de aula de informática, tá? Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que ele vai se interessar, tá? Esse computador, ele viu como é que monta, ele já está utilizando o mesmo, só não está conectado à internet porque eu retirei o cabo de rede, né? Mas está funcionando. Nós vamos fechar o equipamento agora, né, o computador, tá? E entregar para ele, funcionando perfeitamente, tá? Não vou formatar porque já o computador foi formatado esses dias. Infelizmente o que estava ocorrendo é porque
em relação ao gabinete muito apertado, tá, e muita sujeira, o mesmo acabou, tá, perdendo seu desempenho. Ele tem 1,5 GB de memória, ele tem um processador, um Pentium 4, se não me engano, tá? Vamos conferir as... Amigos, algo interessante. Aqui eu tenho o XP instalado, tá? Service Pack 3, correto? Eu tenho aqui um Celeron 2,50 GHz, tá? E ele tem 1,46 GB de memória RAM. O HD dele é de 75 GB. Vamos confirmar certinho? Então eu venho aqui em meu computador e confirmo aqui, ó, 75 GB. Correto? Bom, então tá aí, pessoal. Então, é a Speedwork Informática, mais uma vez, levando para vocês aí um tutorial sempre atualizado, sempre diferente e, como se diz, matando a cobra e mostrando a cobra, tá? Não é o pau, mostrando a cobra, e mostrando a cobra como o trabalho deve ser feito, correto? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Dá um tchauzinho, meu amigo aí. Dá um tchauzinho pra câmera aí, viu?